Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje estou gravando mais uma aulinha aqui de reposição para aqueles que perderam a lição. Lembrando que a nossa classe online, né, ao vivo e a cores, aí, com toda a galera fazendo pergunta, tendo um momento de louvor, de oração, acontece todas as sextas-feiras às 20 horas, né, e aos sábados às 17h30. A gente abre a sala ali uns 15, 20 minutinhos antes, o pessoal vai chegando, a gente vai batendo um papo ali, tem aquele momento de descontração. O estudo ele é curto, né? Uma média de 30, 35 minutos, entre outras atividades que nós fazemos durante uma hora, é o máximo que demora, tá bom? Então você é mais que convidado a estar conosco. Essa lição de reposição aqui, o tema 4 foi falando sobre a morte, e aí nós vamos estudar um pouquinho aí sobre esse assunto tão importante aí. A lição começa perguntando se você já parou para pensar sobre a morte. Acredito que todas as pessoas, né, não tem como não pensar nesse assunto, porque é um problema recorrente que nós temos enfrentado. Quando perde um familiar, quando perde um amigo, alguém conhecido do meio que você frequenta. Então não tem como você não pensar, não tem como você também pensar na própria morte, tá? E aí tem algumas perguntas. Existe consciência na morte? Quando os mortos acordarão? Será que a Bíblia fala sobre esse assunto? Vamos ver aqui, tá? João 11:25 é um texto fantástico, né? Jesus dizendo para uma das irmãs de Lázaro, dizendo assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E aí a pergunta vai estar na liçãozinha que vocês têm lá para preencher, diz assim: o que é a morte? Não, Eclesiastes 12, versículo 7, faz o seguinte comentário: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Tá? No Eclesiastes, praticamente, ele faz o contrário da criação. Na criação, para quem conhece lá, Gênesis diz que Deus criou o homem do pó da terra, formou ali o boneco, né, com todas as características que nós temos hoje, e soprou nas narinas. Tá? Vale lembrar que na nossa tradução aqui, quando fala a palavra espírito, no original é ruach, quando é grego, hebraico, é ruach, e no grego usa-se o termo pneumo, que é do pneumático aqui, que é o ar. Tá? Então esse espírito aí que fala que volta para Deus é o sopro de vida, é a origem de vida que Deus deu lá para o ser humano, ele perde e ele fica sob o domínio de Deus. Né? Não está dizendo aí que ficou a entidade que sobe lá e fica com Deus. Beleza? A próxima pergunta aí é... Cadê aqui? Deu uma travada. Não sei o que aconteceu. O meu computador hoje resolveu. Aí a pergunta diz assim: a que Jesus compara a morte? João 11, versículo 13, numa conversa com os discípulos, né? Jesus chega para os discípulos e fala assim: ó, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou lá despertá-lo. Aí os discípulos falam: mas senhor, se ele está dormindo, ele está bem, ele está salvo. Aí Jesus dizia, só que Jesus, ele estava falando da morte, e eles, né, achavam que ele estava falando do sono. Então, Jesus compara a morte com o sono. Por que ele faz isso? Porque, vamos pensar na nossa esfera humana. Se você tem um parente seu dormindo e alguém chega lá e fala: eu quero falar com o fulano de tal, teu irmão, tua irmã, teu marido, e ele está dormindo, o que você, a não ser que você, se for algo importante, vai falar assim: pera aí que eu vou despertá-lo, eu vou lá acordá-lo. Quando Jesus compara a morte com o sono, ele está trazendo essa ideia, que ele tem o poder sobre aquela situação. Assim como eu e você, né, mesmo que a pessoa tenha um sono profundo, você joga um balde d'água lá, na pior das hipóteses, a pessoa com certeza vai acordar. Então é essa a ideia que Jesus está dizendo ali para os discípulos. Está tendo um barulho aqui, que eu estou aqui no trabalho, não sei como é que vai ficar no som aí, mas tranquilo, vamos continuar aí. O que os mortos sabem, tá? Nós temos 3 versículos aí fantásticos aí que fala sobre essa situação, e é bom para nós refletirmos, tá? O versículo 5 de Eclesiastes diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou seja, está dizendo que a pessoa que morreu, ele não tem
não sabe de nada o que está acontecendo. O versículo 6 diz assim, ó, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja pereceram, já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma que se faz debaixo do céu. E o versículo 10 diz assim, ó, tudo quanto tiver à mão, faça, para fazer, faça, conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, esse texto de Eclesiastes está falando que quando a pessoa morre, acaba de vez. Ela não tem condições nenhuma, não está em nenhum lugar falando, vendo o que está acontecendo, ou vai voltar, ou vai reencarnar. A Bíblia ela não corrobora, ela não apoia essa ideia que muitas vezes a gente vê nas mídias aí, que nós vivemos numa cultura que tem uma grande influência da dicotomia grega, né? O que é a dicotomia grega? O grego acreditava que o corpo é a prisão da alma, né? E que quando a pessoa morria, libertava a alma para poder estar em algum lugar, para poder continuar crescendo, para poder, sei lá, reencarnar. A Bíblia ela não corrobora essa ideia, apesar de da nossa sociedade estar carregada desse conceito nos filmes, nas novelas, nos desenhos em quadrinhos, né? Nós vemos aí vários os desenhos da Turma da Mônica lá, tem essa ideia, os gibis dos heróis também trazem essa ideia, mas isso é um conceito totalmente pagão, não tem nada a ver com a Bíblia. O que acontece com a alma? Ezequiel 18, 4 e 20, ele tem 2 versículos também. Desculpa aqui, errei. Vou pegar minha colinha aqui. Ezequiel 18, 4 diz assim, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho. A alma que pecar, esta morrerá. E o 20, o versículo 20 diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Quando a Bíblia usa o termo alma, a gente precisa avaliar, por exemplo, Jacó, quando desceu para o Egito, a Bíblia diz que ele desceu com 70 almas. O Ezequiel está falando do pai, do filho, que a alma pertence a ele. Quando a Bíblia usa esse termo alma, ela sempre, né, com uma exceção ali, que talvez vai aparecer no estudo aí, que é o Apocalipse, que aí é uma simbologia, mas ele está sempre se referindo à pessoa viva. Enquanto ela está viva, ela é uma alma vivente, é uma alma. Né? A Bíblia não tem essa ideia de que a pessoa morre e sai dele uma entidade, igual no Ghost, não sei se vocês lembram da cena, quando ele toma os tiros lá, ele começa a correr atrás do bandido, não consegue pegar ele, e você vai ver ele, a alma dele está até com a roupa que ele estava, né? Quer dizer, então, até é engraçado isso, às vezes eu ficava pensando assim, nossa, mas como é que ia ser a alma da pessoa tem roupa? Quer dizer, a roupa dele tinha uma alma da roupa, sei lá, um negócio muito esquisito. Mas o fato é que a Bíblia não apoia essa ideia. Tá? Então, ela trata a pessoa enquanto alma, enquanto pessoa viva, consciente. Tá? Então, a alma está mais tratando da pessoa enquanto vive consciente do que depois de morta, ela simplesmente morre. Como lá diz, o sopro de vida volta a Deus, o corpo, a matéria, ela se dissolve e aguarda, né, o resultado do juízo que nós estudamos um pouco a semana passada e vamos estudar mais para frente. E a última perguntinha da lição aí, Deuteronômio 18, 10 e 11, diz assim, ó, devemos consultar os mortos? Existe hoje uma crescente na sociedade de pessoas que dizem, né, ter falado com o morto, ou consulta, o que é chamado, a Bíblia chama de necromancia. Uma das coisas que a gente precisa entender, quando Deus proíbe algo, é porque aquilo é maléfico, tá? Então, a Bíblia diz assim, ó, vamos lá, desculpa aqui, gente. João, Ezequiel. Deixa eu pegar aqui o texto aqui, só para a gente ler na íntegra aqui. Deuteronômio 18, 10 e 11. Para eu não me perder aqui, que eu não vou lembrar dos termos corretos. Deuteronômio. Eu vou ler aqui para vocês. Peço até desculpas, eu tinha deixado separado, eu não sei porque apagou minha colinha aqui. 10 e 11 diz assim, ó, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador,
nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ou seja, a Bíblia ela coloca no mesmo patamar a feitiçaria, aquele sacrifício humano, um monte de coisa que coloca a consulta aos mortos. Por que, que Deus condena tudo isso? Porque isso aí não faz parte do plano divino. Deus nunca teve plano que uma pessoa morta comunicasse com o vivo, porque o morto não sabe de nada. Então, se alguém se consultou, teve algum tipo de experiência, nós precisamos ver à luz da Bíblia o que realmente ela consultou, né? Porque a Bíblia diz que os mortos, você não consegue falar com alguém que morreu. Tá? Para você falar com alguém, essa pessoa tem que estar viva. Por exemplo, Jesus Cristo, quando falou com Moisés e com Elias, o que a Bíblia fala sobre esses personagens? Elias, ele não passou pela morte, né? Ele foi trasladado sem ver a morte. Moisés, a Bíblia diz que ele morreu e o arcanjo Miguel, que é o próprio Cristo, veio lá para poder... Para que o arcanjo ia querer o corpo? Lógico, era para ressuscitá-lo. Tá? Então, quando Elias e Moisés apareceram para Jesus, não era uma necromancia, não era uma consulta aos mortos. Eles estavam vivos, eles estão vivos, né? Essa é a ideia que a Bíblia passa para nós. Né? São alguns dos poucos personagens que a Bíblia fala que eles não passaram, ou que morreram e ressuscitaram e já vivem a eternidade, ou que eles nem morreram, né? No caso de Elias e Enoque. Tá? Então, não é para consultar os mortos, porque essa aí é uma grande farsa que Satanás utiliza para enganar as pessoas. Né? Satanás é o grande inimigo, ele está disposto a fazer qualquer coisa para poder enganar eu e você. Tá bom? Então, é um assunto aí que é bom que esteja na classe, que você pode perguntar, interagir, para poder ter mais esclarecimentos. O desafio para essa semana, né, para esse estudo, é consolar-me na esperança da ressurreição, ou seja, só vou passar a ter consciência novamente, só vou passar a falar e interagir novamente quando eu for ressuscitado. Após a morte, a única coisa que me espera para isso é a ressurreição. O segundo desafio é crer em Jesus, de acordo com João 11:25. Crer que ele é a ressurreição. Tá? E Romanos 2:7 é perseverar até que a imortalidade, até alcançar a imortalidade que Deus nos dará. Tá? Esse é o grande desafio que nós temos diante do problema da morte. Tá? Não adianta a gente imaginar que morreu, vou estar num plano superior, vou voltar em outro corpo. É um negócio que a Bíblia não casa com a ideia da Bíblia. Tá? Você tem o direito de acreditar no que quiser, mas a Bíblia não dá para usar como parâmetro para esse tipo de crença. Apesar de que, como disse, estamos extremamente contaminados por conceitos pagãos e é natural que muitos cristãos passem a acreditar nisso, mas não é o ideal. Tá bom? Então temos que pensar de acordo com o que Deus passa. E para finalizar aqui a nossa decisão, creio que Deus é o autor da vida e que não existe vida após a morte. Creio que a esperança é Jesus, porque por meio dele todos os justos mortos voltarão a viver na primeira ressurreição. Que Deus abençoe. E, pessoal, mais uma vez, peço desculpas, acabei esquecendo no começo, mas vamos fazer uma oração aqui, pedir para que Deus possa nos dar a compreensão correta desse estudo. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo tema de hoje, que o teu Santo Espírito possa nos guiar, para que nós possamos entender a tua vontade, Pai. Que a morte não precisa ser um problema para nós, que nós possamos ter a esperança da ressurreição em Cristo Jesus, para nós e para os nossos queridos, que nós possamos também pregar a mensagem da cruz, de um Salvador morto e ressurreto, para que as pessoas possam ter essa esperança de um dia viverem eternamente com Cristo. É o que nós pedimos, não porque merecemos, mas em nome e por amor de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Valeu. Tenham um excelente dia.